Como o Murilo disse em seu vídeo sobre It capítulo 2, toda sua crítica foi feita a partir do ponto de vista de alguém que não leu o livro It, de Stephen King. O que é ótimo, porque afinal o filme precisa antes que mais nada funcionar como um filme. E depois de uma semana após eu ter assistido o filme, eu admito que talvez eu não era mesmo a pessoa mais indicada para fazer essa crítica. Por mais que eu tenha brigado com o Murilo para ter ela para mim. Não que eu já não tenha feito críticas de filmes inspirados em livros antes, mas nesse caso específico eu não sei dizer muito o porquê, mas o livro afetou severamente minhas ideias, não só sobre esse filme, mas também sobre o primeiro It. Deixa-me explicar o contexto. Em 2017 fui assistir o primeiro It, com uma bela página em branco, livre de qualquer e toda expectativa. Nunca havia nem lido o livro, nem visto os filmes antigos sobre o palhaço Pennywise. E eu saí da sala de cinema extasiado, vibrando, eu amei cada segundo daquele filme. Saí praticamente dizendo que foi o meu favorito do ano, e lembro que ele ficou bem posicionado na minha lista do top 10 de 2017. Tanto que logo em seguida ele me fez comprar a chaproca gigante que é o livro, e ler em um tempo relativamente curto, porque eu costumo gastar com leituras nesse tamanho. Ou seja, eu devorei o livro e amei ele. Então tive a brilhante ideia de rever o filme após a leitura, e então que começou tudo que é de ruim na minha vida. Pelo menos quando o assunto é o filme It, né? Pois o filme que eu havia amado, comparado com o livro que eu acabara de ler, virou só uma experiência legalzinha, quase um simples ok, próximo. Longe de mim querer ser o cara que, o livro é sempre melhor do que o filme. Não, já fui essa pessoa, e hoje em dia eu sinto vergonha de admitir isso. Cada obra é uma obra e funciona de uma forma diferente para cada mídia para a qual ela foi feita. Mas nesse caso eu percebi o incrível potencial que o livro tinha para virar uma adaptação perfeita, e o que o primeiro filme havia me entregado era no máximo uma boa experiência, nada tão excepcional como o que eu acreditava ser o filme assim que saí da sala de cinema em 2017. Pois então, sigo vivendo minha vida em paz até que começo a ver o material promocional de It capítulo 2. A escolha de elenco, que a propósito não tinha como ser melhor, as imagens de bastidores, os cartazes, os trailers e por aí em diante. Mas dessa vez, não tão ansioso quanto já estive um dia, chega enfim o dia em que eu vou presenciar a sequência no cinema. E tenho uma coisa para dizer: tudo que descrevi até aqui, como sobre eu achei que o filme poderia ser tão excepcional quanto o livro, quanto os elementos deixados de lado do primeiro filme fizeram falta nessa adaptação para o cinema e etc, parece que o roteirista Gary Dauberman sentiu exatamente as mesmas coisas que eu ao reassistir o primeiro filme e falou: putz, dava pra mim ter feito um negócio muito mais parecido aqui, hein? E então nasceu o roteiro de It capítulo 2. Bom, aqui eu sou obrigado a entrar em alguns spoilers do filme, então se você ainda não assistiu, fique avisado. O filme é sem sacanagem uma versão resumida do livro, cena por cena até o começo do terceiro ato, mas já voltamos a isso já. Sem tirar nem pôr a ordem dos fatores, foi a mesma desde a cena inicial, que é exatamente igual à primeira cena do livro, até a parte em que os otários se dividem por Derry para relembrar o que haviam esquecido sobre sua infância. É claro que, como eu disse antes, o filme é uma versão resumida, porque afinal, se fossem adaptar o livro ao pé da letra, o longa não teria 3 horas, mas sim umas 20. Por exemplo, quando o filme introduz os personagens nos seus primeiros minutos, nos dá pinceladas sobre como foi a vida deles durante os 27 anos passados desde o final do primeiro filme até o começo desse. E gostei do modo que isso foi feito, sem ser muito explícito. Por exemplo, o filme deixa entender que todos tiveram uma vida bem sucedida após saírem de Derry, porém ainda carregando os traumas e as maldições de suas infâncias. A Bev casou-se com um homem tão violento quanto seu pai, o Bill com uma mulher que era muito parecida com a Bev, o Ben segue sendo solitário e assim por diante. E sim, o livro realmente te fala isso. Aqui no filme fica mais para a sua intuição te contar essa história. Legal, mas ao mesmo tempo que eu gostei desse resumo, fica tão triste ver como eles não se aprofundaram nessa história. São coisas que no livro rendem momentos tão bons de leitura, e aqui muitos podem interpretar não só como um resumo, mas assim como uma simples informação jogada de qualquer jeito no filme.
Entende? A partir daí, o filme começa a narrar os acontecimentos vividos pelo grupo após o seu retorno para Derry, e então as cenas ficam ainda mais parecidas e menos resumidas. E é isso que, ao meu ver, faz com que o filme seja tão longo, pois, além de não resumir o livro, desde a cena do restaurante até a parte em que eles são adultos relembrando suas vidas em Derry, o roteiro faz o que eu disse que me fez acreditar que o roteirista se arrependeu do primeiro filme. Ele dá diversos flashbacks dos personagens crianças, arrumando decisões que a princípio pareciam precipitadas no primeiro longa. Querem exemplos? Vamos para exemplos. Exemplo 1. No primeiro filme nunca nos foi apresentado o clube subterrâneo construído pelo Ben. E agora parece que, ao ser mais fiel ao livro, o filme precisava que esse clube existisse. A solução? Flashback, mostrando que sim, eles tinham um clube feito pelo Ben. Exemplo 2. No primeiro filme, após a briga do grupo dos otários, o filme nos mostra que cada um foi para um lado. E nessas cenas individuais mostram Stanley completando a cerimônia de sua religião sem maiores problemas. Mas assim como no livro, o segundo filme precisou, e eu digo precisou entre aspas, que essa cerimônia acabasse diferente. Então, dá-lhe um flashback mostrando que, na verdade, ele fez um discurso com um fim bem diferente e saiu fugido da igreja. Eu poderia dar mais exemplos, até como eles parecem querer mudar a história que nos contaram no primeiro filme, mas caso fizessem isso, ficaria ainda mais bizarro e pareceria que, mais do que já parece, que em prol de se parecer ainda mais com o livro, o roteiro se dispôs a quebrar as coisas já estabelecidas anteriormente. Aqui vai um exemplo, vai. A história do Mike no primeiro filme é completamente diferente dela no livro, e por um instante eu acreditei que eles iam simplesmente esquecer o que foi dito no primeiro filme e introduzir a história dele que foi contada por Stephen King. Ainda bem que não fizeram, porque senão o filme teria mais uns 15 minutos e ficaria completamente desconexo do primeiro. Bom, onde eu quero chegar com tudo isso afinal? É simples. As cenas de flashback só tem uma utilidade para It capítulo 2. Arrumar o que os produtores, ou o roteirista, ou sei lá, o diretor, achou que foi um erro no primeiro filme. Ao invés de assumirem as alterações que estabeleceram no filme de 2017 e lidarem com elas agora em 2019, eles preferiram colocar os flashbacks. Por conta disso, na minha opinião, o filme estaria muito melhor sem as cenas deles crianças. Por mais que eu concorde com o que o Murilo disse no seu vídeo, que as transições entre flashbacks e o hoje dos personagens foram muito bem feitas, de verdade, mas eu teria preferido que a sequência simplesmente mostrasse o clube dos otários adultos e ponto final. O filme teria ficado mais fácil de assistir, mais divertido, menos confuso e de quebra ainda caberia mais do Pennywise, que na minha opinião ficou tristemente apagado nesse filme se comparado com o primeiro ou se comparado com o livro, que é o que eu estou fazendo nesse vídeo. Por mais que Bill Skarsgård continue fantástico no papel, e isso é inegável. Mas agora eu te confundi, não é mesmo? Primeiro eu disse que eu gostei menos do primeiro filme, depois que li o livro porque ele não era tão parecido. Agora eu digo que não gosto muito do segundo porque ele é muito parecido? Se decide, né, seu bocó. Mas aí é que está a moral da história. Como eu disse no começo, o filme precisa funcionar como filme. E eu fiquei cego a respeito disso quando reassisti o It de 2017 após ter lido o livro. Eu esqueci que cada um funciona de uma maneira correta para a mídia que foi feito. Talvez o filme poderia ter sido bem mais fiel e funcionado, mas não foi o caso do capítulo 2, ou porque colocaram as coisas erradas do livro no filme, ou porque não se aprofundaram o suficiente nas que deveriam, como por exemplo uma coisa que parece me fazer muita falta no filme e no livro é tão bem feito ao ponto de influenciar totalmente na história, é como Derry é uma cidade que está conectada com o Pennywise. E portanto, o quanto ela é amaldiçoada. E quando o palhaço ou a coisa morre no final, Derry também precisa morrer, pois afinal ambas parecem viver em uma bizarra simbiose de maldição. O fato é que, em sua ânsia por parecer demais com o livro, a qualquer custo, principalmente em coisas não tão relevantes assim, ele ficou um filme travado, inchado e longo, ao invés de acreditar em si mesmo como fez o primeiro filme e contar uma boa história de uma forma orgânica e não cansativa, antes de ser uma adaptação extremamente fiel. Agora, após pensar a respeito, percebo como o Atos, que gostou do filme de 2017, estava muito mais certo do que o deixou de gostar dele em 2018, após ter lido o livro. Por mais que eu agora vejo que não é um filme 10 de 10, ainda assim é um ótimo filme que cumpre o que propôs, sem se prender pela obra original
final de uma forma radical e sem propósito. E se tem uma coisa de bom que o It Capítulo 2 fez pra mim, foi fazer com que eu lembrasse o como nem sempre, só porque um livro ou uma HQ são perfeitas, que sua adaptação 100% fiel no cinema seja boa da mesma forma. No fim das contas, como disse o Murilo, no final do filme parece que as coisas ficam um pouco mais leves e o filme conseguiu ter um bom encerramento, por mais que o final volte a ficar novamente parecido com o livro. Ao menos os flashbacks rarearam no terceiro ato, fazendo com que o roteiro se concentrasse mais em contar uma boa história do que ficar batendo na mesma tecla dos 2 primeiros atos que só queriam arrumar o filme anterior. E por hoje é só, pessoal. Não deixem de conferir nossa página no Facebook e nosso Instagram para mais informações sobre a Noturno Filmes e não se esqueçam de se inscrever. Obrigado pela presença de todos e... vamos todos flutuar juntos?